Bom dia a todos, muito bom dia, um dia especial para nós estarmos na casa do Senhor, uma oportunidade de nós começarmos a nossa semana na casa dEle, tratando a nossa vida como Deus gosta de tratar. Deus gosta de tratar sempre de dentro para fora. Então, quando você, no primeiro dia da semana, você vem tratar o seu espírito, você está justamente seguindo aquilo que Deus tem para a sua vida, que é o tratamento de dentro para fora. Tudo acontece nas nossas vidas, toda a cura, tudo aquilo que nós precisamos acontece, vindo de Deus para nós, sempre, nessa proporção, de dentro para fora. Inclusive quando a nossa visão muda, né? A nossa visão muda e aquilo que a gente estava olhando com olhos negativos, que são as dificuldades que a vida nos apresenta, a gente começa a olhar de uma forma diferente. A gente lança um olhar diferente. Só a mudança de perspectiva, a mudança de posicionamento, já faz com que muitas cargas em nossas costas elas caiam por terra. Quero parabenizar todos vocês que deram testemunhos maravilhosos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Com esse testemunho que vocês deram para a gente, por mais difícil que seja, Gilberto, ministrar um testemunho desse, você está contribuindo com o reino dos céus, gerando fé no coração de quem escuta. Essa é um dos propósitos e um dos pilares do tempo de reflexão. Testemunhe. Testemunhe aqui, testemunhe na sua vizinhança, testemunhe na sua família, testemunhe no seu trabalho, testemunhe. Através do nosso testemunho, Deus se torna real na vida das pessoas. Talvez ela não entenda um texto bíblico, mas a hora que você fala, aconteceu comigo, a coisa muda de figura. Deus abençoe a todos vocês que, munidos de coragem do céu, vieram aqui e compartilharam um pedacinho da vida de vocês conosco. E para você que fica aí morrendo de vontade de vir dar um testemunho, venha. É muito bom, é muito gostoso você poder compartilhar isso na vida das pessoas. E hoje, queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é como identificar a fé em meu interior. Eu vou falar mais uma vez sobre fé. Eu gosto muito de falar sobre fé. Eu vou falar mais uma vez sobre fé. Mas a minha proposta não é contar, por exemplo, a história de algum personagem bíblico e falar assim, olha, conforme a fé de Abraão, você tem que ter fé também. Olha o que a fé de Davi fez por ele. Eu não vou fazer esse tipo de comparação. A minha intenção também nem é, em última instância, motivar você a ter fé. Porque isso a gente sabe já, que a gente precisa ter fé para a gente vencer as barreiras. Em outros momentos a gente vai falar sobre isso. A proposta para essa ministração nessa manhã é que, eu não sei se é porque eu estou fazendo discipulado, eu coloco aquela meio que a capa de professor, sabe? Então eu acho que tudo tem que ser explicado didaticamente. Então nessa manhã o que eu quero fazer é uma explicação didática de como você identificar dentro do seu coração, em meio a sentimentos, em meio à razão, em meio a tantas coisas, né? A nossa volição, as coisas que a gente tem dentro que controlam a nossa alma, controlam a nossa vida, que você identifique aonde a fé está, da onde ela parte e como ela se desenvolve. Essa é a proposta. E que fique de uma forma extremamente didática, para que no dia a dia você consiga identificar, aqui eu preciso colocar a minha fé. E o que é a fé dentro de mim? Como que eu faço isso? Então esse pedacinho de minha fé, então tá bom. Então eu vou aplicar isso nessa situação que eu estou vivendo. E obviamente, aplicando a fé segundo a palavra e baseado na palavra de Deus, a gente colhe aquilo que vem do céu para as nossas vidas. Então a gente vai aprender a identificar a fé, tá? A fé que está dentro de nós. E por que esse tema? Porque a gente vem construindo no tempo de reflexão uma nova forma de pensar. Não sei nem se é uma nova forma de pensar, mas é uma forma que ela está mais transparente dentro da nossa visão, que é o processo nosso de amar a Deus, vindo aos cultos, amar as pessoas no PG e servindo ao próximo, que é a maturidade que a gente tem aqui dentro. Para a gente cumprir esse processo de crescimento, a gente identificou que nós, em primeiro momento, a gente precisa se assumir a identidade de filho. Porque da forma como a gente vem quebrado pelo mundo, e o mundo tem essa coisa, né, essa forma de realmente deixar a gente quebrado, a gente com vários objetivos diferentes, a gente meio perdido em quem nós somos de verdade. Então, com essa visão um tanto deteriorada dentro do nosso coração, a gente não consegue assumir e ter acesso a tudo que Deus tem disponível para a gente. Então, por isso, a gente vem fazendo um trabalho bem firme em dois segmentos, em duas vertentes.
a gente vem falando para vocês, como a gente tem falado aqui, que você tem que assumir a identidade de filho. Então, independente se você tem 50 anos de cristianismo, se você começou ontem, independente se você acerta muito, se você erra muito, independente se você sofre hoje, está sofrendo hoje por uma adversidade, ou se você está no momento melhor da sua vida, independente da circunstância, independente das pessoas que estão te cercando, independente do ambiente onde você está, você é filho. Só o fato de a gente assumir essa paternidade de Deus sobre as nossas vidas, isso já muda muita coisa dentro de nós. A gente vem trabalhando para isso. Beleza. Então eu estou trabalhando com você, nós estamos trabalhando com você no seu coração para você entender que você é filho. E uma vez que você é filho, você foi convidado por Deus, quando você entregou sua vida, a estar no reino de Deus, que é um reino de paz, alegria e justiça. Esse é o reino de Deus para os filhos. Por isso que nem todos são filhos de Deus. Por quê? Não vivem dentro desse reino. É uma base que está na Bíblia isso. E aí quando você está dentro desse reino e você é filho de Deus, você se assume, você tem um novo estilo de vida. Porque um grande problema que a gente identifica dentro da igreja é que as pessoas vêm do mundo para a igreja e hoje no mundo a igreja é considerada como uma parte da sociedade. Então, eu trabalho, eu tenho meu lazer, eu estudo e eu também vou na igreja. Isso completa um certo ciclo. E a pessoa vem com essa mentalidade de mundo, que a igreja só é uma parte da sua vida, e aí as coisas que são faladas aqui não têm convergência com a vida dela, porque não muda. Porque é só uma parte da vida. E aí quando você vem dessa forma, você passa aquele tempão na igreja, acaba até no meio do caminho perdendo a vontade de frequentar. Porque não faz sentido. Né? A nossa proposta não. A nossa proposta é que você entenda que quando você entregou a sua vida para Jesus, foi lhe sugestionado por parte de Deus um novo estilo de vida. Não um novo estilo de vida que vai mudar a tua personalidade. Não, agora eu tenho que ser dessa forma, falar dessa forma, usar esse tipo de roupa, ter esse tipo de costume. Não. Mas um novo estilo de vida que nasce no teu espírito e que faz com que a tua alma, o teu comportamento, as tuas atitudes mudem completamente dentro do local onde você está. Porque sempre, gente, eu sei que nós estamos aqui e nós temos nossos problemas em família, por exemplo. Mas sempre, a mudança que Deus tem para a tua família, que Deus tem para a tua empresa, que Deus tem para essa sociedade, começa dentro de você. Dentro de mim. Começa em mim. E quando eu entendo que Deus ele tem um estilo de vida diferente do mundo, e eu abraço esse estilo de vida, aí eu começo a viver no reino dele. Só que isso é um processo, porque eu tenho que me limpar do mundo, e eu tenho que abraçar o novo de Deus. Então, uma vez que a gente está falando para você ser filho, se aceitar como filho, você é imagem e semelhança de Deus, você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então você é filho. Agora eu quero abrir para você o estilo de vida do reino. A gente começou falando que o estilo de vida do reino é a graça. Nós vivemos na graça. Nós não vivemos por merecimento. Ora, mereço o amor de Deus. Ora, não mereço. Nós não vivemos dessa forma. Nós vivemos na graça, no favor imerecido de Deus. E aceitar esse favor já é um problema. Porque a maioria dos seres humanos não gosta de receber ajuda. Sim ou não? Eu gosto de ajudar. Mas receber ajuda? É receber ajuda sim, senhor. É ser pego pela mão, sim, senhor. É ajudar a atravessar a rua como o papai faz com o filho. E quando a gente entende essa proposta, algumas coisas começam a se abrir dentro da nossa vida. Então, a gente vive no estilo da graça. E a graça, ela tem várias formas de você encarar o seu erro, você encarar o sofrimento, você encarar os problemas da vida. Ela tem forma, uma visão diferente para isso. E a gente falou um pouquinho sobre o medo, em contraste com a fé. Depois a gente falou um pouquinho sobre a justiça de Deus e a culpa. Por quê? Porque o estilo da graça é diferente. Primeiro, você é filho, sim. E como filho, você tem uma nova visão, um novo mundo para você viver. E a gente está abrindo esse mundo para você. E hoje, com essa ministração de como identificar a fé dentro do nosso interior, eu quero mostrar para você o único caminho, a única via em que você toca o mundo sobrenatural. É a única forma. É a única forma de você tocar o mundo sobrenatural é por meio da fé. A fé é como se fosse uma estrada
a Bandeirantes, a Anhanguera, alguma coisa parecida assim. Então você está num local, você quer chegar a outro, você precisa, inevitavelmente, passar por essa estrada. Quando a gente não consegue identificar a fé dentro de nós, quando no nosso dia a dia a gente não usa a fé, é como se essa estrada ela fosse aquela estrada de terra, toda esburacada, com vários problemas para você chegar onde você precisa. Normalmente a gente vê essa reportagem, a pessoa que entra numa estrada dessa fica no meio do caminho. E aí eu não consigo receber nada de Deus. Eu não consigo ver Deus atuando na minha vida. Agora, se eu entendo a fé, se eu busco essa compreensão, essa estrada ela vai se pavimentando. De maneira que, quando eu preciso chegar a algum lugar por meio da fé, é mais rápido. Tanto que na Bandeirantes, por exemplo, você pode andar 120 por hora. Mas numa estrada esburacada, você não pode andar nessa velocidade. Então você atinge Deus um pouco mais rápido. Você toca o sobrenatural de uma forma mais rápida. Você entende o ambiente espiritual onde você está de uma forma mais rápida. E você luta com o inimigo certo. Porque de vez em quando eu estou dentro da minha casa me degladiando com a pessoa que eu amo. Porque tem que mudar isso, tem que fazer diferente. Mas eu não consigo entender que tem um mundo espiritual que está fazendo opressão sobre aquilo. E aí eu brigo com quem eu amo e deixo o mundo sobrenatural fazer opressão sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não estou andando na estrada da fé. Ou a minha estrada não está pavimentada. Por isso, a minha proposta é que você identifique e que você comece a construir uma estrada completamente pavimentada para você ter facilidade de atingir, de chegar no mundo sobrenatural. De você acessar o mundo sobrenatural. Eu tenho ouvido muitas pessoas que no momento de aflição falam assim, Wagner, mas eu falo com Deus. Naquele momento de aflição, de dor, eu falo com Deus, eu oro, eu falo, mas eu não sinto nada. É porque, querido, a estrada da fé não está pavimentada. Porque se ela estivesse, quando você pede a ajuda de Deus, você não pede ajuda de um Deus que está no céu, de barba, de branco, velho, assentado num trono. Você pede ajuda de alguém que está ao seu lado. Você pede ajuda de alguém que mora dentro de você. É diferente. Por isso que a fé é tão importante. Eu quero convidar você para a gente ler 1 João, no capítulo 5 e o verso 4. Para a gente começar a entender a importância desse caminho dentro dos nossos corações. E como a gente fazer com que ele fique vivo para a gente acessar o mundo de Deus com mais frequência. Sabe por quê, gente? Enquanto você procura, porque a gente vive muito focado no mundo natural, no mundo dos homens. Eu sei que amanhã você tem que sair para trabalhar e resolver um monte de problema. Eu sei que você tem conta para pagar. Começou o mês novo. Todas aquelas contas que você pagou ou não em junho, estão aí de novo. Aquelas prestações infindáveis estão aí novamente. E a gente, por causa disso, a gente vive muito ligado à terra, ao material. Mas tudo isso que você está vendo é passageiro. Inclusive a nossa vida. Qual que é a única certeza que a gente tem? Que vai acabar. Sim ou não? Agora, como um cristão, Deus te convida a se desligar um pouco do mundo natural. Não é se tornar um cara que vê tudo, que é tudo espiritual, que é tudo espiritual, não. Mas é se desligar um pouco do mundo natural para você entrar e andar no mundo sobrenatural aonde ele vive. E que coisa linda viver e andar no mundo aonde o nosso Deus vive. Lá há possibilidade para a resolução desse problema. Lá no mundo sobrenatural existe a oportunidade de Deus para a mudança da sua família. Lá no mundo sobrenatural de Deus existe o resgate do seu negócio. Lógico que existe. Mas é que a gente fica muito nesse mundo natural. E a gente faz de tudo para conseguir se dar bem nesse mundo. Quando, na verdade, uma boa parcela do nosso esforço deveria ser para alcançar o mundo sobrenatural onde Deus está. Uma vez tocando esse mundo, muitas coisas desalinhadas em nossa vida começam a entrar no eixo. Até pelo fato de a gente ter facilidade de descansar em Deus. Olha aqui 1 João, no capítulo 5 e o verso 4, o apóstolo João está falando. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim como a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. De novo.
Porque quem pode vencer o mundo? Todo... Não, tá fraco. Porque todo... Ninguém tomou café hoje. Gente do céu. Mais uma vez. Porque todo... Filho de Deus. Pronto. Se você se assumiu como filho de Deus, você pode vencer o mundo. Você está vendo como é importante você entender que você é filho? Você não é uma criatura simplesmente. Você não é um servo, um amigo chegado, um qualquer coisa, um conhecido, mas um filho. A gente já começa por aí. Se eu não me aceito como filho, nem a fé para vencer o mundo eu tenho. A mudança interior, querido. A mudança de perspectiva. A mudança é olhar o problema e falar, como que eu vejo esse problema como filho de Deus? Diferente. E aí ele continua, o filho de Deus, ele tem a capacidade de vencer o mundo. O mundo, na tradução grega aqui, é cosmo. E esse cosmo ele é um tanto abrangente. Mas um dos significados dele é justamente aquilo que pesa sobre as nossas vidas. São as circunstâncias, é os espíritos malignos, é o relacionamento que não dá certo, é aquilo que pesa, que oprime a nossa vida, é o sistema mundano, aquilo que controla lá fora. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho a oportunidade de, com a minha fé, vencer o sistema mundano, vencer a circunstância que faz o meu coração sofrer, vencer o problema dentro do meu relacionamento, vencer o problema com as minhas finanças, com os meus negócios, profissionalmente. Eu tenho a oportunidade de vencer a proposta do mundo. Uma proposta de materialismo, uma proposta de viva pelo seu prazer, uma proposta de consumismo. Eu tenho a oportunidade de vencer isso. E isso é tudo que a gente precisa. Por quê? Se eu continuo vivendo a proposta do mundo, aquilo que causa como consequência no meu coração é justamente ansiedade. Por quê? Porque o mundo, ele está preparado para que eu busque as coisas que são materiais dessa vida. E quando eu só busco isso e eu não consigo alcançar no meu tempo, o meu coração fica ansioso. O meu coração fica preocupado. O mundo está preparado para fazer você buscar certos objetivos e abrir mão daquilo que é importante, de maneira que quando você chega no seu objetivo, você olha para a sua vida, naquilo que é importante, destruída, sua saúde, seu relacionamento com seu filho, com seu cônjuge destruído, e você fique naquele objetivo, mas com o coração triste. Então, quando eu sou filho de Deus e com a minha fé eu venço o mundo, eu tenho a capacidade de não colher as consequências de viver no mundo. Você consegue entender isso? Porque são essas consequências que fazem a gente sofrer. É ser ansioso que faz a gente sofrer. É estar triste que faz a gente sofrer. É se sentir solitário que faz a gente sofrer. É viver com medo que faz a gente sofrer. É viver debaixo da culpa que faz a gente sofrer. Isso é consequência do mundo. Mas se eu quebro essa verdade dentro de mim, vivo como filho, e a minha fé vence o mundo, consequentemente, o resultado do mundo não está sobre a sua vida. E olha como é importante, ele fala assim, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Se eu olhar esse versículo e olhar para a minha vida, quanto de fé ou quanto tempo eu tenho dedicado para me conseguir fortalecer a minha fé? E será que fortalecer a minha fé para vencer o mundo não é muito mais importante do que um monte de coisa que eu estou correndo atrás hoje? Uma reflexão que fica para você, que fica para mim. De repente, querido, a gente está correndo atrás de tanta coisa para tentar resolver coisas que, se a gente investisse tempo fortalecendo a nossa fé, a gente não ia nem precisar. É uma mudança de perspectiva, uma mudança de forma de pensar, uma mudança de expectativa, porque a gente deposita muita expectativa no mundo, nas pessoas, enquanto a fé me convida a depositar expectativa em Deus. E nessa expectativa em Deus, ela não pode ser abalada. Por isso eu vivo tranquilo. Por isso eu vivo estabilizado. Por isso eu tenho condição
de uma vez ajudando o meu interior, ajudar a pessoa que eu amo. Contribuir com a vida dela, com o meu exemplo em primeiro lugar, e depois com as minhas palavras. Então a gente precisa entender aonde que a fé está dentro de mim. E se ela é tão importante, conversar com o meu coração. Por que eu não uso mais ela? Por que eu não uso mais ela? Eu queria que você fizesse um regresso agora, a uma semana atrás, domingo passado. Dentro de hoje e de domingo passado, quantas vezes nessa semana você teve a certeza de, em alguma situação da sua vida, você estar usando a fé? O teu conhecimento para resolver problema, eu sei que você usou, eu também usei. O teu emocional, você também usou. Mas e a fé? Não, aqui eu tenho certeza que nessa situação eu estou colocando a minha fé em Deus para que isso seja resolvido. Você está vendo, querido? O que acontece quando o nosso coração não usa a fé como uma ferramenta diária, como aquilo que a gente precisa ter diariamente nas nossas vidas? A gente sofre demais. E quem paga o pato são nossas emoções. Porque a fé, ela é um caminho alternativo de Deus para nossas vidas. A fé, ela é construída entre Deus e o meu espírito. Por isso, que uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, o Espírito Santo veio morar dentro de você. E o fato dele morar dentro de você é que te dá a oportunidade de pavimentar essa questão da fé. Essa ferramenta, esse caminho da fé dentro do seu coração. A nossa fé fala em relação a Deus. A nossa fé fala em relação ao mundo sobrenatural. A nossa fé fala em relação àquilo que nós não podemos ver. A nossa fé fala em relação àquilo que nós esperamos. Não de homens, mas nós esperamos em Deus. E muitas vezes a minha expectativa está em relação àquilo que as pessoas vão fazer para mim. E não em relação a Deus. Por isso me frustro. Com muita frequência me frustro. Porque sempre estou olhando para as pessoas. Mesmo dentro das igrejas, estou olhando para as pessoas na igreja. Estou olhando para o sistema religioso. Estou olhando para outras coisas, menos em Deus. Por isso me frustro. E no meio do caminho paro. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a fé, aonde que ela está dentro do nosso coração, eu quero te ajudar a entender que a fé, ela não é 100% estabelecida na tua razão. Nós temos uma sociedade que ela elogia muito e dá muita ênfase na razão, no intelecto. Pode ver. Quanto mais diplomas a pessoa tem, mais ela é cotada como uma pessoa que é especial para desenvolver algumas coisas. Não estou dizendo que isso é errado. Eu estou pensando sobre o ângulo da fé. Então, a nossa razão, o nosso mundo, ele privilegia demais quem vive pela razão. Fato é que tem alguns estudos que falam que todo conhecimento em todas as áreas que é produzido no mundo, se uma pessoa for aprender o conhecimento que é produzido em um único dia, de todas as áreas no mundo, ela ia precisar de 25 anos para aprender o que é produzido no mundo em um único dia. Tal é o nível de razão que a gente vive. A gente vive ligado no nosso intelecto 24 horas por dia. E isso é privilegiado na nossa vida. Isso é privilegiado na nossa sociedade. Mas a nossa razão, assim como todas as coisas nesse mundo e no nosso corpo, ela é limitada. E por ela ser limitada, ela não consegue entender a complexidade da fé. Fato é que pessoas que têm o maior nível acadêmico, se você for conversar com muitas delas, nem em Deus ela crê. Você fala sobre fé, ela vai falar assim para você, não, cara, fé é para quem precisa de uma muleta chamada Deus. Que negócio é esse de fé? Mas só que fé, ela é tão simples que uma criança pode usar. Esse que é o contexto onde Deus ele quebra o orgulho humano. E essa razão, por mais que ela pense, por mais que ela queira construir as soluções para a sua vida, vai existir alguma coisa na nossa vida, desde o momento que eu comecei a viver até o momento da minha morte, nessa minha história, vai existir algumas coisas que a minha razão não vai conseguir resolver.
Eu posso aplicar toda a minha razão, meu intelecto, para me resolver o problema que eu estou vivendo. Mas, de alguma forma, eu não consigo ver saída para o local onde eu estou. Por isso que a fé ela não é ligada 100% à tua razão. A nossa razão, ela nos dá a oportunidade de compreender como que eu utilizo a fé. Que é o que eu estou ensinando para vocês hoje. Você está me entendendo racionalmente. Mas viver a fé não se vive pela razão. Porque a razão, ela estabelece limite. Eu só posso pensar até aqui. Eu só posso enxergar até a linha do horizonte. E a fé não. A fé extrapola esse limite. Porque eu já não olho para frente simplesmente, mas eu olho para um Deus que pode prover aquilo que eu preciso. É diferente. E se eu viver muito nas exatas, se eu viver muito no mundo natural, se eu viver muito na razão, eu começo a excluir a fé da minha vida. E eu excluindo a fé da minha vida, eu me torno um alvo fácil para tudo que o sistema mundano lança sobre mim. Eu me torno um alvo fácil, querido. Porque por mais inteligente que você possa ser, por mais racional que você possa ser, tem coisa que você não vai conseguir explicar. Se você não consegue explicar isso, isso vai ter uma consequência negativa dentro do seu coração e muito provavelmente vai te levar para uma depressão, para uma tristeza, para uma amargura, para alguma coisa que é ruim para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Eu quero viver tudo na razão. Eu tenho a necessidade de entender como que eu vou resolver os meus problemas. E viver na fé é justamente não ter essa necessidade. Viver na fé, por isso que a gente fala que você tem a possibilidade, mesmo dentro do sofrimento, de descansar em Deus. Isso, para a razão, é uma loucura. Como que eu, dentro do sofrimento, descanso em Deus? Se eu só ficar acessando a minha razão, eu não vou descansar nunca. Mas se eu acessar a minha fé, eu posso, dentro desse sofrimento que a vida está me impondo, descansar. E o descanso é o princípio para todas as curas de Deus em nossas vidas. Se você está anotando, anote. O descanso em Deus é o princípio para todas as curas de Deus em nossa vida. Deus não vai curar, não vai transformar, não vai fazer nada na minha vida enquanto o meu coração, a minha mente estiver desesperado, correndo de um lado para o outro. Mas quando eu descanso nele, aí ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu entro no mundo sobrenatural da fé. Veja se hoje, e eu quero que seja uma palavra prática, tá? Veja se hoje, dentro desse problema que você está vivendo, você não está sofrendo demais. Porque você quer entender ele racionalmente. E você sabe que não tem explicação para isso. Tem explicação para alguém que depois de tanto tempo vivendo junto, vira as costas para mim e vai embora? Eu posso criar N explicações, mas nenhuma vai ser o suficiente para o meu coração. Tem explicação depois de eu estar com a minha vida estabilizada, com o meu emprego, com o meu carro, com as coisas que eu preciso, uma depressão chegar dentro de mim? Tem explicação? E se eu ficar tentando entender racionalmente tudo que acontece na minha vida, eu só vou colocar sofrimento em cima de sofrimento. Porque eu preciso entender. Porque eu quero saber como que isso vai ser resolvido. Então, sabe o que eu faço? Eu resolvo não dormir à noite. Olha que inteligência. Eu resolvo não dormir à noite. Eu fico no travesseiro, virando de um lado para o outro, e corto até com torcicolo, virando de um lado para o outro. Como que eu vou resolver isso? Não, mas e se eu falar com essa pessoa? Não. E se eu locar isso aqui? Não, peraí. E se eu for atrás disso aqui? É a razão trabalhando. Enquanto a sua razão estiver 100% no comando, Deus não pode fazer nada por nós. Por isso, eu quero afirmar hoje, querido, que a nossa razão, que com a nossa razão, nós não podemos viver a fé que está em Deus. Não 100%. Talvez compreender o caminho, mas não viver 100%. E talvez, está chegando a hora, e Deus está te falando hoje, de você desligar um pouquinho, ou pelo menos abaixar o nível da sua razão, do seu controle, para deixar que Ele controle um pouco. Para deixar que Ele pegue você pela mão como um filho querido e amado e te ajude a atravessar esse momento.
Só que você não vai fazer isso pensando. Você vai fazer isso descansando. Deixando que Ele faça aquilo que você não pode fazer. Então eu aprendo que a fé não é a minha razão. Não 100%. Tudo bem? A fé também não é a minha emoção. Nós aprendemos na semana passada que emoção é o quê? Emoção é a consequência, o resultado de algo dentro de mim. Você lembra lá daquela figura do carro? Que a gente vê lá no painel, acender uma luzinha. O problema não é a luzinha. O problema está acontecendo no motor. Então, a emoção é uma consequência de como o meu interior está. Ora, se eu recebo uma notícia que é uma notícia que me traz felicidade, a minha emoção vai ser uma emoção positiva, uma emoção feliz. Agora, se eu recebo uma notícia que ela é ruim, que ela vai trazer algo de ruim para a minha vida, a minha emoção, ela é tristeza. Então a emoção, querido, ela simplesmente, ela se baseia, ela é resultado, a consequência daquilo que está acontecendo na minha vida. Por isso que viver pela emoção é um dos maiores erros que a gente faz. Porque é no momento de dificuldade, é o momento onde a minha raiva está no máximo, onde eu estou irado com tudo, que eu falo palavras que machucam as pessoas que estão ao meu lado. Sim ou não? Ou só comigo acontece isso? São no momento de mais dificuldade, onde as minhas emoções estão borbulhando, aonde eu lanço palavras que encerram relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Ser nesse momento aonde eu firo a vida do meu filho e ele vai ter que ser tratado lá no futuro, por causa de coisa que eu falei agora, porque a minha emoção estava borbulhando naquele momento. É no momento de emoção forte, aonde eu brigo com o meu sócio, aonde eu abro mão dos objetivos e bênçãos de Deus na minha vida. É na hora que a emoção está pegando fogo, que eu desisto das pessoas. É na hora que a emoção está pegando fogo, sabe o que acontece? Eu desisto da vida. A gente tem um crescimento de suicídio terrível no nosso meio, na nossa sociedade. Terrível. Eu estava ouvindo uma profissional falar sobre isso, e ela falou assim que a gente vem aumentando, não simplesmente em pequenos números, mas a gente vem dobrando esses números no decorrer do tempo. A gente está numa sociedade que ela se sente tão vazia, que quando a emoção borbulha, ela acha que tirar a própria vida vai resolver o problema. Obviamente, que a gente que conhece o mundo espiritual sabe que não é só a emoção. Mas a emoção faz com que a gente tome algumas atitudes que não vai trazer coisas boas para nossas vidas. É onde a gente toma as piores decisões na nossa vida. Quando a minha emoção está borbulhando. Por isso, a minha emoção não é a fé. Ou a fé não é a emoção. Não adianta eu vir na igreja aqui e ouvir aquela palavra que me faça chorar. Então eu choro copiosamente. Eu posso falar isso porque eu nunca choro aqui. Se tem uma coisa que emotivo, eu não sou. Sou frio como gelo. Então eu posso chorar à vontade. Se aquilo que foi falado na palavra, na igreja, na palavra de Deus, não mudar a minha vida lá fora, foi uma emoção. Foi gostoso, chorei, mas vou viver a sofrimento na vida novamente. Isso não é fé. Fé não é uma sensação, que frio na espinha. Não. Fé não é uma tremedeira, um negócio do coração. Não. No máximo, isso é resultado de quando você confia em Deus. Por exemplo, lanço minha fé em Deus, confio nele, a minha emoção é positiva. Tem que ser positiva. Ai, Wagner, mas não é. Calma, continua confiando. Continua confiando hoje. Continua confiando amanhã. Continua confiando depois. A tua emoção vai sendo estabilizada. E aí você consegue ver a beleza da vida, aonde antes você não conseguiria ver. Mas fé não é emoção. Fé também não é autoajuda. Porque a gente tem uma forma de pensar que talvez a fé é como se a gente estivesse tendo uma aula de autoajuda, de autoconhecimento, de autogestão. Não, fé não é autoajuda. Fé não é autoconhecimento. Fé é ajuda do alto. A fé exige que exista uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa é o Espírito Santo, é Deus. E a autoajuda só precisa de mim. Eu aprendo uma técnica, aplico essa técnica dentro de mim
E essa técnica me ajuda a chegar a algum lugar. Eu não estou falando mal de nada aqui, tá, queridos? E eu concordo que um pouco de autoconhecimento é muito bom. Porque tem muita coisa que a gente não consegue viver simplesmente porque a gente não se conhece. Fecha parênteses aqui, tá? Então é bom. Mas eu quero dizer para você que autoajuda não é autoconhecimento. E de vez em quando a gente está vivendo dentro de uma igreja, a gente está vivendo uma fé que ela é baseada em autoconhecimento. Aí quando eu pego esse livro, eu acho que ele é um compêndio de filosofia e eu tento viver com a minha força aquilo que esse livro fala, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou indo para o Velho Testamento, vivendo a lei. Porque você lembra lá da lei? 614 preceitos, mais conhecidos os 10 mandamentos, as pessoas viviam. Posso fazer? Não posso fazer. Posso fazer? Não posso fazer. E assim é a religião hoje. A religião se torna, então, um compêndio de regras, onde eu posso, não posso. Posso, não posso. E a graça não, a graça é relacionamento. Eu não faço porque eu não preciso. É diferente a proposta. E se eu tentar viver a palavra de Deus com a minha própria força, com toda certeza, no meio do caminho eu vou desistir da fé. Eu não vou falar que você pode desistir ou não, eu tenho certeza. Se você tentar viver com as tuas forças, vai desistir. A autoajuda, por exemplo, você precisa de um pouquinho de força dentro de você para você implementar ela. Senão você não consegue. A fé não. Você pode estar o bagaço que você tiver. Se você começar a confiar em Deus, mesmo que as tuas emoções não te acompanhem, mesmo que a tua razão não te entenda, mas você continua confiando. Você confia hoje, você confia amanhã, as coisas vão começar a mudar, porque não é você se mudando, é Deus mudando você. É diferente. Você não pode usar esse livro como um livro de valores simplesmente ou filosofia barata. Você tem que viver essa palavra como o próprio Deus falando com você. Quer ver um exemplo? 1 Pedro 5,7. Eu amo esse versículo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha a autoajuda trabalhando. Pois bem, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então eu estou com ansiedade, então eu começo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não, a Bíblia fala isso, eu tenho que viver isso aí. Lançando sobre toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é autoajuda. Não vai conseguir ficar sem ansiedade nunca. O que é fé? O que o versículo está mandando você fazer? Lançar sobre ele a tua ansiedade. Lembra que tem uma terceira pessoa, que é Deus na sua vida? Então, use esse versículo para você conversar com ele. Deus, a minha ansiedade é em relação à minha família. Está acontecendo isso. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso tirar essa ansiedade dentro de mim. A tua palavra me garante. Você não está usando a palavra de Deus como uma filosofia para o seu coração. Você está usando para se comunicar com Deus. Porque se está mandando você lançar a ansiedade sobre ele, você lança a tua ansiedade sobre ele. A ansiedade está nessa área. Pega essa ansiedade e lança sobre ele. Olha, Deus, é com o meu trabalho. Meu trabalho não está indo, está assim. Específico. Abra o coração completamente, rasga o coração e fala assim, mas eu estou colocando sobre você. E deixa que ele haja na sua vida. Porque a gente tem um pouco de medo, diz assim, e se Deus não agir na minha vida, eu vou ficar meio frustrado com ele. Não, querido. Deus nunca vai te frustrar. Fique em paz. Você só tem que experimentar aquilo que Deus pode fazer com você. Aquilo que Deus pode fazer por você e aquilo que Deus pode fazer através de você. Então, querido, não é com a autoajuda que você vai melhorar. Não use na palavra de Deus. A palavra de Deus a gente usa através da nossa fé. E agora eu quero que rapidamente a gente estabeleça, então, o que é a fé. Porque se ela não é razão, se ela não é emoção, e se ela não é autoajuda do meu subconsciente, o que é então a fé? Primeiro, a fé, você não precisa abrir, tá? 2 Coríntios 5:7. A fé, você crê sem você ver. Então, veja bem, vamos analisar isso aqui. Se eu creio sem eu ver, isso estabelece que, dentro da situação que eu estou vendo, eu não posso ver saída. Porque se eu estou vendo a saída, se eu estou começando a ver o problema, se eu vejo o processo para resolução, e se eu vejo o fim desse problema, isso não é fé. Já estou vendo.
Então a fé é justamente quando você fica meio perdido. O que eu vou fazer aqui? Eu vou confiar no Senhor, mas eu não sei como vai ser resolvido isso aqui. Tem que ter esse componente. Porque senão a gente ia inverter esse versículo. Eu estou vendo, por isso creio. E com a fé não. Eu creio mesmo sem ver. Então analisa o seu coração se nessa situação que você está vivendo, você tem apresentado diante de Deus e tem esse ingrediente. A fé é, eu continuo confiando, mesmo sem ver o resultado final disso. Isso é fé. A fé exige que algo seja feito por Deus, exclusivamente por Deus. E se é feito por Ele, eu não tenho controle. Eu apresento na presença dEle. Eu coloco em oração. Eu combato a ansiedade e as mentiras do meu coração. Mas eu não tenho controle de tudo. E não posso ter, porque se eu tenho, não é fé. Você precisa crer sem ver. Nessa situação que você está vivendo, querido, chegou o momento de você querer parar de ver como ela vai ser resolvida. Sabe? A gente gasta muito da nossa energia querendo saber como que as coisas vão ser resolvidas. Mas sabe o que isso é, na verdade? Isso é uma independência de Deus. Isso é um sinal de autossuficiência. Isso é um sinal de que o controle tem que estar na minha mão e não na mão dele. Desiste de parar de ver, de querer ver como isso vai ser resolvido. Só confia. Aí você entra em 2 Coríntios 5:7. Eu creio para depois eu ver. Porque talvez Deus pode prover a resolução pelo caminho que você talvez espera. Mas talvez Ele pode criar outros tipos de caminho para resolver isso aí. E talvez, ainda com esse sofrimento, Ele pode mudar alguma coisa dentro de você para você ver diferente as coisas. É dele. É Ele que vai fazer. Então, se sempre você quer saber como os problemas vão ser resolvidos, se você tem aquela preocupação, aquela briga dentro do seu coração de saber como essa situação financeira vai ser resolvida, como essa situação no seu casamento vai ser resolvida, cuidado, você está vivendo pela razão, não pela fé. A fé desiste de saber como vai ser resolvido. Eu, por decisão minha, desisto. Gente, abro mão, desisto. Eu vou confiar aqui. Como vai ser resolvido, não sei. É o crer sem ver. É ser diferente de Tomé. Como está a sua vida? Muito do peso que a gente carrega é porque a gente quer ver tudo. E nem tudo está aberto para a gente ver. Por isso que é mais fácil ter a segurança de confiar em Deus. E deixar que Ele construa aquilo que Ele precisa construir na minha vida. Mais um passo. Romanos 10:17. A fé vem a partir daquilo que Deus fala. Da sua palavra. A gente está falando sobre fé em Deus. Vem a partir daquilo que Ele fala. De repente, eu estou conversando com uma amiga, com um parente, com alguém que está me falando alguma coisa sobre esse problema. Que está me dando uma visão diferente sobre esse problema. Só que quando a minha fé, a minha crença está sobre aquilo que a pessoa está falando, a probabilidade de eu me frustrar é muito grande. A fé não está, querido, sobre aquilo que o Wagner está falando para você. A fé não está sobre aquilo que as pessoas estão falando para você. A sua fé, ela reside a partir daquilo que Deus fala. Vamos ser práticos? Primeiro eu falei que você não precisa ver o final, ok? Segundo, aquilo que você está vivendo, você já buscou na palavra de Deus o que Deus fala sobre isso? Porque é em cima disso que você vai poder construir expectativa. Aí Ele não vai te frustrar. Mas aquilo que Ele fala, que vem da palavra dEle. E Deus tem sim toda a resolução que nós precisamos para a nossa vida. Tudo que nós precisamos, a palavra dEle traz para a gente. A palavra dEle estabiliza nosso interior. A palavra dEle ajuda a gente a criar coisas novas. A palavra dEle ajuda a gente a descansar no momento de aflição. A palavra dEle pode. Se você tem aquilo que Deus está falando sobre a sua vida, querido, pode confiar nessa palavra. Mas evita criar expectativa em relação a que A ou B está falando. A que A ou B está te prometendo. A gente se frustra muito. Por quê? As pessoas nos frustram porque a gente tem a capacidade de frustrar também, sim ou não? Eu não posso, talvez, manter uma promessa que eu faço. Sou humano.
talvez eu errei em fazer aquela promessa. Não Deus. Porque tem que começar naquilo que Ele fala. A fé é a certeza que eu tenho, assim como eu estou respirando, de que Deus está ouvindo e está no controle da minha vida. Hebreus 11:1. Fé é a certeza. Ou fé é o firme fundamento. Todo mundo aqui está respirando? Espero que sim. Você tem alguma dúvida se você está respirando ou não? Essa dúvida, essa certeza que você tem é a mesma que você tem que ter em relação àquilo que Deus vai fazer na sua vida. E agora? Você já pensou se a gente ficasse, ai meu Deus, levantei hoje, será que eu estou respirando ou não? Estou respirando, tá legal, estou respirando. Você faz isso todo dia de manhã? Não, você só levanta e sai. Porque você está respirando. Pode continuar vivendo a sua vida, querido. Se você entregou para Deus, Ele está no controle. Essa certeza no seu coração é fé. É fé. E o nosso Deus está nessa manhã para colocar um pouco mais dessa certeza dentro do seu coração. Te convidar a se fundamentar na palavra dEle e te convidar a parar de querer ter o controle de todas as coisas que acontecem na sua vida. Quero convidar o Bruno que está para a gente vir aqui cantar um pouco. A gente tem ainda outros passos que você só vai aprender se você for no PG nessa semana. São 7 passos para a gente ter a certeza de que é fé que a gente está vivendo e não razão nem emoção. E hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Enquanto o Bruno canta, eu não quero convidar você a cantar junto. Eu quero convidar todos a ficar de pé, por favor. E mais do que a gente falar sobre fé, eu quero convidar você a colocar a sua fé em prática. Então, eu quero convidar você para vir à frente. Você que está vivendo algum problema, você que quer apresentar algo diante do Senhor, que você venha aqui à frente. E você vem aqui com a certeza de que Deus está te ouvindo. Que você vem aqui e tenha a certeza de que isso que você está pedindo está fundamentado na palavra de Deus. E eu queria tirar um peso das suas costas. Vem aqui à frente, sem saber como Deus vai resolver isso. Não precisa saber. Deus vai resolver. Então está aberta a oportunidade. Queria que você viesse aqui. Queria convidar o Luciano para vir aqui à frente também comigo, para a gente fazer. A gente vai orar, a gente vai perguntar qual que é o problema, e a gente vai orar sobre isso. E a tua fé vai ser fortalecida, e você vai viver uma semana diferente, que talvez você não vive há muito tempo. Está aberta a oportunidade, querido. O nosso Deus está aqui.